Muito bem, vamos lá. Então, nós vamos estar lendo, né, na Palavra de Deus, capítulo 4 de Efésios, versículos 25 até o capítulo 5, o versículo 2. Essa parte, né, ela foca bastante, nós vamos ver que no final ela vai dar uma máxima para nós, né, a respeito de nós estarmos andando ou vivendo em amor, e não baseado em outro tipo de sentimento e atitude, porque amor não é apenas sentimento, né? Diz respeito a uma postura, uma atitude que nós temos na nossa caminhada. Então, a última sessão que nós vimos aí, ela tratou, em termos gerais, assim, do despojar do velho homem, né? Da velha natureza, a velha vida, que era caracterizada pela ignorância, pela vaidade, engano, bem como a questão da impureza, né? E da concupiscência ali da carne. E agora, nesse lugar disso, né, deve ser colocado o novo homem. Então, aquela velha natureza tem que ser deixada para trás e é colocado, então, o novo homem, que significa um novo modo, né, de viver, caracterizado ali, então, pela retidão e justiça, é o que nós vimos ali, né, como algo específico e especial ali da característica da nova criação, né? Alguém que é novo, nova criação em Cristo Jesus. Nessa sessão agora, né, o apóstolo ele passa então a falar especificamente dos pecados que devem ser despojados, né? Então você tem que deixar a velha natureza, ok? Então que pecados especificamente nós temos que deixar de lado e que qualidades, né, positivas ou tipos, né, de ação nós devemos assim apegar a nós, devem existir na nossa vida, no nosso cotidiano cristão. Então, essa parte aqui, ele vai trazer para nós algumas instruções bem importantes para que a gente possa ter essa distinção, tá? Deixar algumas coisas, mas também nos apegar a outras, que é característico, né, da nova vida em Cristo. Então, ele passa a falar da maneira, né, pela qual a falsidade ela deve ser banida. Então, é preciso deixar algo, mas também nos apegar a outro que é fundamental e importante para a nossa vida. Então, vamos lá, né, o nosso texto, a partir do versículo 25, ele vai trazendo para nós algumas questões, eu vou estar sempre relendo, né, para a gente trazer a memória. Ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada uma a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, deixando a mentira, fale a verdade. Então, mentira, ela refere-se ao falar que não é verdadeiro. O que é mentira? Bom, é o que não é verdadeiro, obviamente, isso é bem claro, né? Há um contraste aí entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é a mentira. Então, reconhece-se o dever, né, de falar cada um a verdade com o seu próximo. Então, aqui Paulo, ele está, primeiramente, dizendo, né, o que eles devem deixar e a forma como eles devem se portar. Então, deixe a mentira e fale com o próximo, não é falar apenas coisas verdadeiras, mas falar essas coisas verdadeiras com o próximo, né? Então, justamente porque isso vai trazer benefícios para ambos, ok? Então, aí ele coloca uma frase bem interessante, né? Porque somos membros uns dos outros. E aí ele usa, né, essa palavra, essa frase aqui, primeiro para reforçar o seu argumento contra a falsidade. Se nós somos membros uns dos outros, pertencemos uns aos outros, nós temos que ser verdadeiros, para que possamos caminhar, né, e permanecer firme. Uma segunda questão, justamente para afirmar que estão rompendo os laços de amor e comunhão quando tentam enganar uns aos outros. Então, é preciso que esse corpo ele possa viver em amor, né, em cuidado um com o outro. E quando alguém tenta ser falso ou dizer alguma mentira para o outro, está prejudicando, está comprometendo a comunhão, comprometendo ali os laços, né, fraternos de amor para com o próximo, né, porque é preciso amar o próximo como a si mesmo também. Okay? Então, mentira é o grande obstáculo, né? Um grande obstáculo para o bom funcionamento do corpo. Então, onde há mentira, infelizmente, não prospera. Não havendo franqueza e verdade, só pode haver, então, desunião, desordem e muitos problemas, né? Porque uma mentira vai puxando a outra e isso vai trazendo consequências e essas consequências só vai desunindo o corpo. Então, quando se fala a verdade, e é claro que essa verdade ela tem que ser falada, tem que ser dita, né, em amor,
Então, onde não há esse falar da verdade, a gente começa a ver que as coisas não andam ordenadamente, né? E aí os problemas se levantam, são causados muitos e muitos problemas. E aí, no versículo 26, ele coloca uma outra coisa, né? Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Uma palavra, né? Um texto que a gente conhece muito bem, né? E que precisamos entender, né, um pouco a respeito dessa verdade aí. Uma das outras características da velha natureza é a ira injustificada. Né? A pessoa se ira contra o outro, né, sem um motivo convincente, sem um motivo aparente, sem um motivo ali, né, que se justifique essa ira. Irai-vos e não pequeis. Então, há uma ira que é justa. Aí vem a questão, né? Poxa, por que então irai-vos e não pequeis? Irá é certo? Não, há uma ira que é justa. O texto de Marcos 3:5 fala a respeito de Jesus, que estava no sábado na sinagoga e de repente chegou alguém, um homem, né, com a mão ressequida, e o Senhor o curou. E as pessoas que estavam ali dizem, mas é lícito curar no sábado? Diz ali a palavra que Jesus ele se indignou com tudo aquilo, ou seja, teve uma ira dele contra as pessoas que estavam ali. Por quê? Justamente porque essas pessoas estavam ignorando, né, algo que trazia benefício para alguém, né? Você estava questionando, estava reclamando, né, de algo que estava trazendo benefício. Então, essa é uma ira, né, que é uma ira justa. Você está indignado com alguém que tem um pensamento que não é um pensamento que traz justiça. Afinal de contas, receber, né, o bem, fazer e receber o bem no dia do sábado, no domingo, seja qual dia for, isso é algo justo, é algo que é benéfico para a vida das pessoas. Então, por isso que irai-vos e não pequeis. Existe uma ira que ela procede, né? Porque é uma ira que vem de uma indignação. Você está indignado com algo, você se ira. Né? Então, o cristão ele deve estar certo de que sua ira provém de uma justa indignação e que não exprime apenas provocação pessoal ou orgulho ferido. Tá? Então, por isso que tem que ter aí o discernimento. Quando é que eu sei que minha ira, né, é uma ira que é justa, que é santa, entre aspas, aí? É aquela quando você não está ali tomado de orgulho, né, e que quando você não se sente, não está fazendo aquilo porque está ferido, mas é quando você percebe, você tem a plena noção do que está sendo feito ou que está sendo apresentado é injusto, é indigno de ser recebido, né, ou de ser feito por aquele que está fazendo. E aí vem a justa ira, né? Então, aí ele diz mais, né, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E essa palavra, né, que o apóstolo Paulo coloca, ele está justamente falando a respeito do ressentimento, né, para tratar o ressentimento. Não se deve guardar ressentimento pessoal contra as pessoas ou suas ações, para que não seja destruído o amor que procura tirar o bem do mal. Então, se alguém faz o mal contra você, então você tem que, né, dar um jeito ali para ver como que aquele mal pode ser transformado em bem, e não ir lá, né, e revidar, e não, como ele diz aqui para nós aqui, né, não pecar contra elas, não irar contra elas, e de forma a não trabalhar, né, não ajudar, né, trabalhar na vida dessa pessoa ou diante daquilo que ela fez e reconciliar e trazer algo. Então, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixe o ressentimento controlar a sua vida de forma que você perca a oportunidade de trabalhar e fazer com que tudo aquilo que aconteceu de errado possa se transformar em bem lá para frente, né, ou posteriormente. E ainda essa frase, ela tem possivelmente, né, duas questões que Paulo tinha em mente. Primeiro era o conceito filosófico pitagóricos, né, ou seja, eram aqueles filósofos da época ali dos gregos, né, então eles tinham um pensamento, reconciliar-se antes do pôr do sol. Então, se havia algum desentendimento, alguma coisa que não tinha lá esses grandes fundamentos, que não procedia muito, então a pessoa não devia ficar irada com isso. Ela deveria procurar o outro e se reconciliar com eles antes mesmo do sol
se pôr, não deixar isso para o próximo dia. Mas também Paulo tinha em mente aqui, né, o Salmo 4, versículo 4, né, que fala a respeito ali de você, então, colocar sua cabeça, né, no travesseiro e dormir sossegado ali, ao confessar, né, ao Senhor ali a sua causa ali, né? Então, consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. E aqui Paulo tem em mente, claro, né, que ninguém consegue colocar a cabeça, né, no travesseiro e sossegar se tiver alguma coisa contra o irmão que seja injusta, ou seja, ele tem uma ira, né, ele se irou contra o outro e de repente é uma ira injusta, não procede essa ira. Então não tem como você colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que você foi injusto ou que tem uma ira, né, está sustentando uma ira que é uma ira injusta. Por isso Paulo coloca, né, dessa forma aí de colocar ele de não deixar o sol se pôr sobre essa ira, mas que resolva. Ira, então, é algo que tem que ser deixado de lado. Okay? Então, no versículo 27, ele traz para nós: nem deis lugar ao diabo. Claro que o diabo ele está ao redor, esperando sempre uma oportunidade. E a ira é uma porta, é uma brecha que se abre para que ele possa agir. Né? O perigo da ira é que ela dá lugar à oportunidade ao diabo. Tá? Como eu disse, uma portinha que se abre ali para que o diabo possa agir. Ela oferece uma oportunidade de se alimentar o espírito do orgulho ou do ódio. Por isso que é bem delicado nessa questão da gente, minha ira é uma ira justa, é melhor não irar, né? Do que você irar e ficar, mas a minha, tentando justificar que é uma ira justa, por quê? Porque ela é muito enganosa. Tá? A ira, ela pode muito bem enganar, alimentar o nosso espírito aí, nos enganando, e ao invés de nós sermos, né, pessoas justas naquela forma de agir, ou de pensar, ou de ser ali, nós vamos estar alimentando orgulho e ódio. E aí o diabo vai gostar disso, porque é algo que ele gosta, né, de trabalhar na vida daqueles que pertencem a Deus, a partir do momento que a gente deixa, né, o orgulho entrar no nosso coração, e aí a gente vai começando a pensar só em nós, não pensa no próximo, e aí o ódio ele vai cada vez mais sendo alimentado. Então, quando a indignação, que é boa, for retida e tratada como uma mágoa, permitirá ao diabo levar uma vítima aos vários pensamentos, né? Sua vítima aos vários pensamentos. Então, mesmo que a indignação, como eu disse, né, seja boa, a gente tem que dar um jeito logo de acabar com ela, porque se ela ficar muito tempo ali, o diabo vai aproveitar. Aí ele vai fazer com que aquela ira, que talvez era uma ira até boa, se transforme em algo ruim, né? Uma oportunidade dele assim, se aproveitar e colocar coisas em nossos pensamentos que vão transformando aquela ira justa, ou ira santa, numa ira que de fato é pecaminosa e que é destrutiva. Então, por isso, não dê lugar ao diabo. Então, já confessa, já deixa a sua ira de lado, não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira, já resolve toda essa questão, deixa ela de lado, né? Então, deve-se resistir o diabo, como o Tiago mesmo coloca, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, e não dar lugar ao diabo, né? Seja na vida espiritual individual ou na comunhão que esteja em perigo, né? Ou seja, no relacionamento que esteja em perigo por causa da ira, né, que está ali rondando aquele relacionamento. Então, não dê lugar ao diabo, fuja dele. E essa é uma das questões, né, que deve ser própria da nova vida, a nova vida com Cristo. Deixar a ira e fugir, né, e resolvendo de fato essa questão. Tá? E aí ele diz mais um pouco, né, versículo de número 28 diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Aí vem, né, ele voltando-se para outra característica da velha natureza, que era de furtar, né? Então ele diz: quem furtava, não furte mais. Claro que ali tem uma questão muito regional, né, ou específica ali daquele povo, né, daqueles irmãos que estavam na igreja. Havia aqueles que anteriormente tinham tido o hábito de viver de pequenos roubos. Então,
é uma palavra direcionada a pessoas específicas, né, que viviam de pequenos roubos. Na verdade, hoje em dia, né, é muito difícil você não ver pessoas que não praticam pequenos roubos, seja ele onde for. Seja ele aonde for, as pessoas estão fazendo pequenos roubos, ou seja, não sendo justos naquilo que deveria fazer, né? E aí retirando aquilo que era próprio do outro. Isso aí se aplica a muitas coisas. Não é só você vir roubar algo, entrar na casa de alguém e roubar tal, mas tem a ver também, né, no comércio, tem a ver naquilo que a gente faz para com alguém, né? De repente a gente não está sendo justo, dando a ele o que é de fato, né? Ou seja, tirando um pouco daquilo que a gente diz que a pessoa está pagando por isso, né? Então, pequenos roubos. Então, isso é uma característica da velha natureza, esses pequenos roubos. E alguns daqueles que estavam ali tinham esse costume. Então, eles precisavam deixar de lado a questão do roubar. Então, não furte mais. Aqueles que furtavam, não furte mais. Okay? Então, antes, tais práticas não deve mais existir, mas sim um trabalho honesto e esforçado, né? Então, por isso que ele fala, ó, não roube mais. Antes, vocês agora trabalhem. Em vez de ficar roubando, pegando as coisas dos outros para que você tenha em abundância para você, trabalhe para que você possa dar a elas e não tirar dos outros. Então, essa prática ela tem que ser deixada de lado e a pessoa deve trabalhar de forma honesta e deve se esforçar para trabalhar e para ganhar melhor. Então, há aqui uma orientação, né, da forma correta de proceder. Não como antes, que tiravam da pessoa, mas agora deixando de tirar, trabalhando para que você possa ajudar e dar a outras pessoas, né? O que é bom. O cristão nunca deve se envergonhar, nem temer, né, o trabalho árduo, o qual é dever de todos nós, né? Então, todos os cristãos precisam, né? Todos nós devemos de fato trabalhar, porque o trabalho, como diz, né, dignifica o homem, né, dá dignidade ao ser humano, porque ele está usufruindo de algo que ele trabalhou, que ele se esforçou para obter. Tá? Então, é bom o trabalho, não devemos nos envergonhar, não devemos, né, nos lamentar a respeito do trabalho, mesmo quando seja um trabalho árduo, sofrido. Aí é que devemos realmente nos orgulhar, porque é dele que está vindo o nosso sustento e nos esforçar, né, para ter mais ali. Então, olha só que coisa interessante. A motivação cristã para ganhar não é ter o suficiente somente para si e para dar né, aos necessitados. Então, voltando aqui, né, a motivação que nós temos, que o cristão tem para ganhar e ganhar mais, não é para que ele possa ter, só ter, é para que ele possa ter condição de não só ter, mas também oferecer a outro. Então, por que o rico, né, a gente vê tantas pessoas ricas e mais ricas aí, poucas pessoas que têm condições? Porque o pensamento deles, por isso que Jesus disse que dificilmente entraria um rico no céu, é porque ele pensa só nele, ele não pensa em ter para ajudar outros. Então, Paulo aqui está instruindo esses irmãos. Antes vocês tiravam deles, agora vocês têm que trabalhar, e um trabalho árduo, para que vocês possam ter muito. E ao ter muito, vocês possam não só suprir as suas vidas, como também ajudar, auxiliar aquele que tem necessidade. Essa é uma característica do novo homem, né? da nova vida que leva aquele que aceita Cristo Jesus. Ele se transforma. Aquilo que ele era antes, ele não é mais. Ele age de forma diferente. Dar torna-se a motivação do obter. Eu vou buscar mais para que eu possa dar. Não vou buscar mais para que eu possa ter mais, para que eu possa compartilhar com outros. Então, é interessante esse conceito, né, que muitas vezes a gente não tem visto no meio dos cristãos, no meio do povo de Deus. Okay? Então, versículo 29, ele coloca, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Então, deve-se evitar não apenas a mentira, tá? E tudo que é enganoso, mas toda má linguagem.
Então, você não pode só mentir. Mas a sua linguagem ela tem que ser diferente. Não é só mentira, né, no que diz respeito ao falar, que traz prejuízos às pessoas. Mas, muitas vezes, o que nós falamos e da forma como nós falamos, né, no momento em que falamos, isso, em vez de ajudar, acaba prejudicando. Torpe é conversa podre, né, e que espalha podridão, e que justamente é como um fruto mau, né, que é colocado ali, de repente ele acaba contaminando todas as outras, estragando toda a outra. Então, todas as outras, né? Então, algo que é torpe, uma palavra torpe é uma palavra podre, uma palavra que não tem valor, que ao invés de abençoar, ela vai contaminar, ela vai estragar, né, a vida e o ambiente daqueles que ali estão. Então, por isso que a gente tem que pensar muito no que a gente fala, né? Todas as palavras que devemos dizer em qualquer lugar, em todo lugar. É preciso ter as palavras certas no momento certo. Por isso ele diz, além de não ter valor, leva outras a pensarem naquilo que não tem valor. Enquanto que o que nós queremos é trazer edificação para a vida das pessoas. Trazer, né? Por isso que tem que ter na nossa boca aquilo que vai trazer edificação, aquilo que, né, revela a verdade de Deus, e não palavras que vai levar a pessoa a pensar em outras coisas que não convêm. E muitas vezes nós levamos as pessoas a pensar ou coisas que não convêm a partir daquilo que nós falamos, né? Praguejando alguém, sendo negativo em determinadas situações onde a nossa contribuição deveria ser de algo positivo. Então, estamos sendo inconveniente, né? Nós estamos trazendo uma palavra torpe, podre, que atrapalha e não ajuda. Então, deve-se substituí-la com a palavra adequada para a edificação do assunto que estiver sendo tratado. Tá? Por isso que ele coloca aqui para nós, né, que conforme a necessidade, né, ou seja, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Então, se está tendo uma conversa, está tendo um diálogo, está falando sobre algo, então a sua palavra ela tem que contribuir, tem que ser uma palavra sábia, e não uma palavra torpe que só vai estragar, né, que vai prejudicar tudo aquilo que está sendo desenvolvido, né, na conversa, que está sendo tratado ali. Então, não deve haver palavras que prejudiquem, mas palavras que edifiquem. E aí ele diz que deve transmitir graça, né? O falar do cristão deve se caracterizar pela mesma graça, amor e bênção que as palavras do Senhor transmitem. Então, Jesus, se nós pegarmos as palavras de Jesus, nós vamos ver que todas elas ali, né, mesmo as palavras fortes dele, foram ditas no momento correto. E todas elas trouxeram graça, né? Foi feita com amor. Mesmo na hora que ele expulsou aquelas pessoas que estavam no templo ali, né? Raça de víboras, mas ele fez aquilo por amor, né? Trazendo edificação para o contexto que se estava ali, né? De culto, de adoração a Deus, e não unicamente daqueles que estavam fazendo comércio. Por quê? Porque a sua palavra foi uma palavra que transmitia graça, amor, né? E bênção para aqueles que estavam ao seu redor. Então, essa deve ser a característica do cristão, não de trazer palavras que prejudiquem, mas palavras aí que vai edificar a vida dos outros. Tem que seja, muitas vezes, né, você dá uma chamada um pouco mais dura em alguém, mas tem que ser feito com amor. Tá? E aí, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Olha só, depois dessas, né, instruções, aí vem a advertência ainda. Tá? Então, não mintas mais, não roubes mais, não se ire, não fale palavras torpes, mas vocês têm que falar coisas que não, de forma que o Espírito não seja entristecido. Não devemos entristecer, uma vez que somos nova criatura no Espírito, né? Então, devemos fazer aquilo que vai agradar a Deus. Então, não entristeçais. Todo pecado é causa de tristeza da parte de Deus. Todos eles entristecem a Deus. Todo pecado é contra Deus e entristece, né? Porque nós somos chamados à comunhão com Ele. Aquilo que nós fazemos contra o nosso próximo e contra o corpo, né? Estamos fazendo ali contra Deus. Espírito, e aí por isso que ele coloca bem específico aqui, né? Ele enfatiza, né? O Espírito de Deus. Então, ele é o vínculo da vida da comunhão. Nós só temos comunhão porque é o Espírito que nos une.
Ele que promove essa comunhão em nós. E o ofender, né, um irmão através de palavra ou atos, entristece. Atos de falsidade, né, então entristece o espírito. Então, deixe todas essas coisas que são falsas, né, que não convêm, porque se você fazer, além de prejudicar o corpo, vai estar entristecendo o espírito que une esse corpo todo. Então, não entristeça o Espírito Santo de Deus. E aí ele coloca, né, esse adjetivo que santo. O adjetivo dá ênfase que o Espírito de Deus que habita em nós é santo. E se nós estamos levando, né, dentro do nosso viver, no nosso dia a dia, coisas que não provêm de uma vida de santidade, é claro que ele vai ser afetado, porque ele é santo. Toda vez que chega alguma coisa que não é pura, atinge ele. E isso o entristece. Então, é preciso deixar, né, de lado tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que não é santo, porque o Espírito que habita em nós, que é santo, ele vai entristecer. Os crentes são por eles selados para o dia da redenção, esse Espírito, e se a gente entristece esse Espírito, né, olha só, o Espírito, o valor desse Espírito, é por causa dele que nós somos selados, né, ou nele nós somos selados para o dia que Cristo vai nos redimir. A obra do Espírito Santo é guardar íntegro o crente sob seu selo para o dia da redenção. Então, ele não só nos selou, mas como ele também tem a tarefa de nos guardar puro, íntegros, né? Ali, sem nenhum tipo de corrupção, até o dia do nosso resgate. E quando nós ignoramos o trabalho que ele quer fazer para nos manter santos e puros, mas trazemos coisas que vai entristecê-lo ou que não convém, né, que são falsas, isso entristece bastante o espírito. É um trabalho dobrado para ele, né, para poder nos convencer, para poder nos purificar, e aí isso entristece o espírito que habita em nós. O versículo 31, ele diz: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. Olha só. Então, para não entristecer o Espírito Santo e para que possa viver de forma íntegra, conforme Deus deseja, até o dia que Ele nos chamar, nós precisamos ficar longe de algumas coisas que nos prejudicam. Paulo volta a falar daqueles pecados que encontram expressão na fala, tá? Para finalmente colocar contra eles o caminho que tem sido aprendido em Cristo Jesus. Tá? Então, primeiramente, vamos tratar de algumas questões aqui de fala, aqui, né? que sai da sua boca e que prejudica você andar e viver no caminho que Deus tem preparado para nós e que vocês têm aprendido. Essa era a questão do apóstolo Paulo. E ele menciona aqui 6 coisas que devem estar longe do cristão. 6 coisas aqui que devemos fugir delas. Então, primeiro, a amargura, né? A amargura é o espírito ressentido que recusa a reconciliação. Então, alguém amargo é alguém que está com um sentimento tão profundo ali que ele não quer de jeito nenhum reconciliar, né? E aí ele diz que é para retirar, né, de toda a aspereza de temperamento. Então, não tem amargura, retire toda essa aspereza aí do temperamento, né, do seu temperamento, para que você não seja amargo, né, ao ponto de estar rejeitando, falando e resistindo a uma reconciliação. Então, deixe isso de lado. Cólera e ira, né, elas caminham junto, na verdade, porque a cólera é um surgimento súbito, né, de irritação. E aí, ou seja, que é fruto da ira, né, que é uma irritação e agressividade devido à provocação pessoal. E a única regra cristã a respeito de abster-se totalmente dessas coisas é justamente essa, né? Você não dar lugar à cólera e nem à ira, porque ela aparece de forma súbita. Então, como dominá-la? Como deixar ela para trás? Então, é preciso então se controlar ali, né? Ficar longe dela. Quando ela estiver perto, você fugir, dar um jeito de deixá-la ir para longe e não alimentá-la. A única forma de se resistir, né, de estar longe dela, é fugindo, tá? de não deixar ela operar em nós, é fugindo. A cólera é um surgimento súbito de irritação, fruto de uma ira, né, de alguma coisa que nos provocou e que fez com que instaurasse uma ira nossa contra algo ou contra alguém que nos afetou. Então, e ele continua dizendo, né, gritaria.
né? É a reivindicação da parte do homem irado em alta voz, fazendo com que todos ouçam a sua queixa. Eu acho que é uma das pessoas que falam barraqueiros, né? Aquelas pessoas que falam e que gritam, que todo mundo sabe que ela está brigando com outra, que está indignada e que tal, e ela faz questão de deixar isso bem alto, para que todo mundo possa ouvir a sua indignação. Isso é gritaria, isso também não pode acontecer, né, na vida e no meio daqueles que querem ter uma vida diferente, uma vida que pertencem a Deus. Então, é preciso, mesmo que esteja irado, ou tenha alguma coisa, é preciso trabalhar e não dar passos, né, que possa prejudicar mais ainda aquele momento, né? Então, a cólera, a ira tem que ser controlada, a gritaria tem que ser evitada, tem que sair fora dela, não colocar de forma alguma como algo prático na sua vida. E a blasfêmia, que é a acusação falsa ou abusiva, né, contra uma outra pessoa. Então, aí a pessoa, não, por causa do orgulho dela, ela não gosta de perder dentro de uma discussão, coisas semelhantes, então ela começa a dizer coisas que não tem nada a ver com o outro. E aí justamente é uma blasfêmia, ou seja, ela abusa de informações ou de coisas que não tem nada a ver com a outra pessoa e sai espalhando, né? E faz questão de sair espalhando, e isso só causa transtorno, só causa males. Então, blasfêmia é algo também que a gente tem que correr, tem que estar longe da gente. E por último, ele coloca a questão da malícia, que é todo tipo de mau sentimento. Tá? Então, o sentimento vem e te motiva a fazer, a falar, né, a ter uma postura. Então, a malícia, ela não pode estar no nosso coração. A gente tem que fugir de todo tipo de malícia, porque ela nos leva a fazer coisas que prejudicam a vida de alguém, né? Então, assim, são coisas que o apóstolo Paulo, ele diz que eles deveriam ficar longe delas, fugir dessas coisas, porque não procede de um coração e de uma vida que pertencem a Deus. Então, tudo isso implica dizer que na vida cristã deve se abster completamente de todo pensamento que leve alguém a fazer ou tratar mal o outro. Tá? Então, seja ele qual for, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, seja o que for. Então, se isso vai fazer com que a gente trate o outro mal, a gente tem que fugir dela, tem que trabalhar isso no coração, para que não venhamos ferir aquilo que está ao nosso redor, né? Aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. E aí ele coloca mais uma vez, né, o antes aqui, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, ao invés de ser uma pessoa explosiva, né, dessa forma, a erradicação, né, das más palavras e ações depende, em última instância, da purificação do pensamento. Então, se não está brotando no seu coração, fruto do pensamento, todas aquelas coisas de ira, de maledicência, e seja lá o que for, então você né, deve caminhar, né? Se isso está brotando, né, você deve caminhar no processo de purificar o seu pensamento. Tá? Então, buscando que as palavras que procedem de Deus. Então, antes de fazer essas coisas, você tem que fazer de forma correta. Então, desse modo, falando positivamente, o apóstolo diz, sejam uns para com os outros benignos. Então, em vez de ser pessoas más, seja pessoas boas. Em vez de falar algo que prejudique, faça algo que possa trazer benefício. Então, seja bondoso, né? E bondade é uma virtude cristã fundamental. Tá? Então, isso a gente vê claramente porque Cristo foi alguém que trouxe bondade, né? Fez com que as pessoas tivessem um conceito diferente de bondade, a gente até viu isso, né? E de humildade, então, porque faz parte do fundamento da vida cristã. É a posição mental que pensa nos interesses do próximo como o faz com os próprios. Da mesma forma como você está pensando, né, nos seus interesses de uma boa maneira, você também pensa no interesse dos próximos. Igualzinho. Então, não querer unicamente para mim, mas aquilo que eu quero comigo, né, pode acontecer com os outros. Por isso que Jesus resumiu os mandamentos, né, como primeiramente amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo.
Ou seja, esse amor, amar ao próximo, é você justamente agir para com a vida dele da forma como você gostaria que fosse para com a sua vida. Aquilo que você gostaria para você, você também faz para com o seu próximo, aquele que está ao seu redor. E compassivo, né? Compassivos. Não existe manifestação de bondade sem que haja um coração de simpatia e amor disposto a tais atos. Tá? Então, a bondade ela vem como uma ação, mas o ser compassivo vem como um sentimento, né? Algo que brota do coração. Tá? E ninguém vai ser compassivo se ele não dispor a fazer isso no coração. Você não vai conseguir fazer ao acaso, você tem que se esforçar, você tem que se dispor a ser compassivo com as pessoas, ter paciência com ela, né? E fazer coisas que talvez aos seus olhos, né, aos olhos delas, talvez ela nem mereça naquele momento, mas você está sendo compassivo com ela, ajudando dentro daquilo que é a necessidade dela, né? Para que ela possa se edificar, né? Se levantar e continuar assim trazendo benefícios para o corpo, senão vai prejudicar o próprio corpo mesmo. Tá? E aí ele diz antes, né? Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos. Olha só, perdoando. Até grifei aí o ando, porque não é uma atitude unicamente, pronto, não. É em todo instante, a todo momento, você tem que estar relevando, perdoando, tratar graciosamente uns aos outros com perdão. Tá? Por isso que o perdão ele não deve ser um ato único que a gente faz uma vez na vida. Perdão é uma prática diária, porque todo instante as pessoas estão errando contra nós e nós contra elas. E o cristão ele só vai conseguir viver, né, essa união, vai conseguir viver essa comunhão, se ele, nesse andar dele, for um andar de perdoar. Perdoando, perdoando, perdoando sempre. Então, essa é uma característica. Né? Ao invés de ser alguém que se ira rapidamente e que faz o mal contra o próximo, perdoe. Viva perdoando ele no seu dia a dia, na sua caminhada. Olha só, é por isso que ele coloca assim, ele coloca como um padrão, né? Aquilo que o próprio Deus fez, né? Que Deus em Cristo vos perdoou, assim como Deus em Cristo vos perdoou e continua perdoando, né? Em Cristo lá, Deus, por uma vez por toda, ele nos perdoou. Portanto, os homens devem perdoar-se por amor e gratidão a Deus. Nós perdoamos porque ele perdoou primeiro. Então, se ele nos perdoou, ele esqueceu, nós também devemos fazer. E como ele continua nos perdoando, nós também devemos continuar perdoando uns aos outros, mesmo que façam coisas erradas contra nós, porque diariamente nós fazemos. Nós não fazemos aquilo que agrada a Deus ou fazemos coisas, né, que desagradam a Deus. Então, são coisas que acontecem no dia a dia e Deus continua nos perdoando. O perdão deve ser tão livre e completo como o dele, tá? Que coloca os pecados dos homens tão longe e nunca mais os põe diante dele. Então, o perdão que Cristo nos dá é um perdão assim que ele esquece, ele não volta atrás. Ou seja, o esquecer aqui é não trazer, né, a mente novamente das pessoas, eu te perdoei por causa daquilo lá. Ele não faz isso. Mesmo que esteja lá, né, na mente de Cristo lá, os nossos atos, todos os nossos pecados, mas ele não fica jogando na cara, que ele já nos perdoou sobre isso e aquilo outro. Então, porque isso não é um perdão completo e livre, né? É um perdão com ressentimento. E nós, muitas vezes, temos essa prática, né? De perdoar, mas você fica ressentido. Nós temos que buscar a prática, então, de quê? De perdoar, assim como Cristo perdoou, que é livre, mas é espontâneo, né? E também ele é completo, né? Aquele que a gente vai ficar voltando, né? A gente não vai esquecer de tudo, mas você não vai ficar voltando com ele, jogando na cara da pessoa que você perdoou ela naquela situação tão grave. E aí ele coloca para nós no versículo 5, capítulo 5, aliás, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nossa, aqui ele começa, né, a elevar o padrão, né? Nesse assunto de perdão, a chamada dos cristãos é para serem imitadores de Deus. Olha só, então, Paulo ele já eleva o padrão de vida que o cristão deveria ter. É um padrão agora não mais semelhante uns com os outros. Mas as pessoas erram comigo também, elas, né, me ferem e tal. Beleza, mas o seu padrão não são as pessoas. O seu padrão de perdão é Deus. Assim como Deus nos perdoou.
perdoai vós também. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores é mais do que meros seguidores, não é só seguir a Deus, mas tornar-se como o próprio Deus. Como o próprio Deus. Claro que a gente não vai ser Deus, mas a gente vai ter, né, os mesmos conceitos e o mesmo zelo, né, naquilo que nós vamos ser, naquilo que nós vamos viver, e buscar essa santidade, buscar essa bondade, buscar esse amor com que Deus é conhecido, né, pela forma como ele é conhecido, como ele é, e que nós devemos buscar esse padrão de ser como o próprio Deus é. E aí ele diz que como filhos, né, uma vez que nós somos filhos de Deus, nós precisamos imitá-lo. Aqueles que são feitos filhos de Deus pela graça devem tornar-se mais parecidos com o Pai Celestial, pela perseverança constante e imitação do modelo divino. Então, se nós somos filhos, nós temos que procurar ser cada dia mais parecidos com esse Deus. Tá? Então, precisamos imitar a Deus como filhos que são amados por Ele. Filhos a quem Ele ama, né? E que, de fato, Ele quer compartilhar conosco tudo aquilo que diz respeito às suas qualidades. Tá? Então, tendo recebido o incrível privilégio e graça de serem seus amados, devem corresponder mostrando bondade em perdão, né? Em perdoar, no caso. Então, olha só, nós tivemos o privilégio de não apenas ser adotado como filhos de Deus e fazer parte da família dele, mas sermos adotados e se tornarmos filhos amados dele. E todos aqueles que pertencem a esse corpo são amados deles. Por isso, a nossa postura, a nossa atitude tem que ser, né, tal qual a de Deus. Se Deus nos ama, devemos amar uns aos outros. E por isso Deus age, né, na nossa vida perdoando, e também nós devemos perdoar uns aos outros, imitando o mesmo padrão, né, daquele que é o nosso Deus e que nos ama. E no versículo número 2, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifícios a Deus em aroma suave. Então, e andai em amor. Então, por isso que hoje eu, né, achei o tema, né, para essa lição de hoje como andai em amor, que é justamente o contraste, né, de todas as coisas ruins que poderíamos fazer dentro da velha natureza. A velha natureza é uma natureza egoísta, que não pensa no outro e que não se preocupa em amar o próximo. Nós precisamos, então, andar em amor. E se andarmos, né, buscarmos cada vez mais andar em amor, nós vamos, então, realizar as coisas que agradam a Deus. Então, o apóstolo, ele alarga a esfera da imitação de Deus, de um simples espírito perdoador, para uma manifestação de amor em todos os seus sentidos. Então, devemos amar grandemente, né, aqueles que estão ao nosso redor. E ele alarga aqui, andai. O amor deve caracterizar o progresso diário do cristão ao longo dessa estrada da vida. Tá? Então, a marca, né, registrada do cristão deve ser o amor. Tá? Então, olha só como que é expresso esse amor. O amor de Cristo, por exemplo, ele se entregou. Seu amor foi tão expresso, né, em dar, e isso até o ponto de sacrifício. Então, o amor com que ele se expressou, né, para conosco foi um amor doador. E a gente vê isso muito em João 3,16, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Cristo, e aí a gente vê, né, que Cristo nos amou de tal forma que ele mesmo se entregou. E nós devemos amar uns aos outros ao ponto de nos entregarmos por ele, em favor deles. Né? E não deixa ele de lado lá, né? Deixa ele sofrer. Não, nós devemos nos importar, nós devemos nos ajudar, nos auxiliar, e não irar, e não ser falso, e não fazer coisas que prejudiquem, mas coisas que traga benefício. Né? Isso implica dizer que o fato de ter dado sua vida por nós requer a resposta de darmos a nossa vida pelos irmãos. Esse é o padrão de vida que Deus quer para nós. Imitar a Cristo no amor. Assim como ele nos amou ao ponto de entregar a vida dele, nós também devemos amar uns aos outros, né, ao ponto de também, for o caso, entregarmos as nossas vidas ou aquilo que nós temos, né, que diz, que envolve, né, o nosso viver. Se isso vai trazer um benefício para o próximo, nós devemos estar dispostos a entregar. Olha só, o que Cristo fez, ele fez como se fosse uma oferta a Deus. Tá? Ele morreu por nós,
apresentando a si mesmo como oferta e sacrifício a Deus. Então, da mesma forma, nós, né, aquilo que nós vamos fazer para com o próximo é como se fosse uma oferta para Deus. Tá? Então, você dá ao pobre, você ama o próximo, você faz alguma coisa em benefício dele, mas como se estivesse fazendo para Deus. Não para homens, como a palavra de Deus nos diz, mas para Deus. Cristo fez da mesma forma. Mesmo trazendo um grande benefício para nós, ele fez tudo aquilo ali como uma oferta. Entregou a sua vida como uma oferta a Deus, que trouxe um benefício para a vida, né, daqueles que ali estavam. Então, isso fez com que chegasse na presença de Deus como algo suave, né, algo agradável. O sacrifício de Cristo foi agradável ao Pai num grau infinitamente superior a qualquer tipo de sacrifício que era feito no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento vivia, né, aquela questão do sacrifício subir como um aroma suave, agradável a Deus. Ou seja, é como se Deus tivesse recebido aquilo como algo aceitável aí. Só que o sacrifício que Cristo fez por amor e não mais por regras, como no Antigo Testamento, chegou na presença de Deus como algo suave, né, superior, infinitamente superior a todo tipo de sacrifício que era feito antes, porque não era fruto de um amor, de uma entrega. E da mesma forma, é o que Deus quer de nós, né? A vida que um homem em Cristo vive em doação sacrificial de si mesmo a Deus e aos seus semelhantes possui uma fragrância perante Deus e o mundo. Ok? Então, olha só. E essa fragrância a gente tem que trabalhar para que ela seja o mais agradável possível, né, diante de Deus, de forma que Deus possa se alegrar com tudo aquilo que a gente faz. Então, em última instância, aí, tudo aquilo que nós fazemos é, de fato, para agradar a Deus. Se nós amamos o nosso próximo, fazemos alguma coisa pelo nosso próximo, é para agradar a Deus acima de tudo, né, por amor a Ele também, ok? Então, eu queria concluir aqui trazendo 3 questões, né, para a gente refletir. Primeiro que esse versículo 2 agora, né, que nós lemos agora, ele resume toda a sessão e põe de lado todas as negativas com um único mandamento positivo, o andar em amor. Lembra que Paulo colocou? Agora vocês não devem fazer mais isso, deixa de roubar, deixa de mentir, não fale isso, não fale aquilo, teve ali um monte de coisas. Mas esse versículo agora ele vem dizendo, olha, antes, ao contrário de todas essas coisas, assim, ande apenas em amor. Vocês andarem em amor, então vai estar tudo certo. Então, esse é o modelo, né, que nós devemos buscar. Deixar, mas buscar viver em amor. E é claro que o viver em amor vai levar a gente a ter atitudes que são maravilhosas, né, para com o nosso próximo. Então, por sermos novas pessoas em Cristo, temos que trocar ações pecaminosas por ações dignas de Cristo. Isso, é claro, vai acontecer quando nós buscamos amar a Deus acima de todas as coisas e depois o próximo como a nós mesmos, né? Nós vamos querer fazer coisas que agradam a Deus e não que entristeça a Ele e o seu Espírito e muito menos que prejudique o nosso próximo. Então, vamos deixar as ações erradas, pecaminosas, e vamos buscar aquelas que são dignas e dignas de Cristo. E por último, portanto, abandone a mentira e fale a verdade, evite a ira pecaminosa, trabalhe e converse para ser bênção a outros e trate os outros como Cristo trata você. Então, essa é algo interessante que nós gostaríamos de deixar aqui, porque se resume, de fato, aí, né, todas essas questões que foram ditas, né, por apóstolo Paulo na forma como nós devemos andar. Devemos andar agora uma vida de amor, porque essa é a vida que vai agradar a Deus e que vai beneficiar a vida de muitas e muitas pessoas.